E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Júlio, novamente. No mesmo dia, eu vou gravar tudo no mesmo dia, não vou ficar repartindo vídeo. Ah, amanhã, hoje eu faço esse vídeo, amanhã eu faço outro vídeo. Não, vou fazer tudo junto. E hoje é parte 2 do vídeo sobre três impérios maiores do mundo, na minha opinião, que eu gosto. Agora é sobre França, mais conhecida antigamente como o Império Gaulês. E o que vai ser? Como é que era a França? Ela era só um lugar? Era grande, era pequena? Vou explicar aqui. A Gália era uma região ali, uma legião ali, contida, antiga também, né? Da Europa Ocidental, que fica localizada na França atualmente, mas se estendendo à Bélgica, Alemanha e Itália, como eu falei. É importante a gente entender que o fenômeno Império Romano não se classifica como, foi só mais um império. Ele foi o início de um império de obsessão, narcisismo coletivo de um povo que queria conquistar não só uma região, o mundo todo, tá? Se eles soubessem que existissem, não sei se eles sabiam, mas se eles soubessem, na minha concepção, que existiam as Américas Latinas, eles viriam até aqui conquistar, sem nenhuma dificuldade, tá? E por isso que eu falo, antes de contextualizar, por que tá aqui Bélgica, Alemanha, ok, mas por que Itália? Porque Itália, tá se referindo aqui a Roma. Roma conquistou a Gália já era de Roma, ok? Só que como teve a queda, né, o enfraquecimento ali do Honório, ali foi enfraquecendo a Roma ocidental, e aí houve que o povo ali, que era composto por camponeses, trabalhadores, nem nada grandão, era de Roma ali, deu, cara. Tipo, se os caras quisessem criar ali uma região própria ali, ia dar merda, entendeu? Então, a Gália já tinha dono, entendeu? Era só composta por trabalhadores ali, entendeu? Não tinha nada de mais, era de Roma. E era composto por grupos culturais, tribos e celtas. Eram agricultores, polisteiros, artesãos e guerreiros, ah, frequentemente com conflitos, primeiramente, principalmente com os ciganos, e ali foi ficando assim, né? Tinha uns guerreiros ali, tinha uns revoltados ali, mas nada demais, que fica como um grande marco de guerras, ok? Naquela época ainda, tá? Aí tem o anexo a Roma. Anos depois, com a invasão de repente da República Romana, Gália faz parte agora de Roma. Gália começou a ter fortes costumes e até culturas, etc., antes de Roma. Após alguns séculos, Roma enfraquece e o Ocidente se liberta, mas Gália continua e acaba sendo novamente invadida por um povo da Alemanha chamado Franche, que é franco e depois vem França. Dando para contextualizar, a Gália ele era uma região ali que tinha povos, tá? Tinha, por exemplo, 1 quilômetro era o povo X, 2 quilômetros era o povo B, ok? Só que aí depois veio a Roma, anexou, tá? Ficou fazendo parte da agora, a Gália era de Roma, né? Mas não se concentrava ali, mas era de Roma. O que acontece? Eles não tinham um exército grande, era só trabalhadores e guerreiros, que eram os revoltados ali, e só que eles eram muito contidos, não tinha aquela liberdade assim, entende? Aí, ok. Quando aconteceu a questão do Honório, como eu expliquei agora há pouco, o Honório enfraqueceu, Roma Ocidental caiu e acabou vindo outro império. Quando a Roma caiu, veio outro império, que é o Franche, que acaba conquistando a Gália para si, que era um império ali, não é um bem que um império, um reino ali da Alemanha, né? Acaba sendo novamente invadida por um povo da Alemanha chamado Franche, e o rei desse povo chamado Clovis. Cara, meu gato caiu. Do nada meu gato caiu, mas tranquilo, vou continuar fazendo o vídeo aqui. O rei desse povo chamado Clovis unificou a Gália e se converteu cristãos, né? Que essa parte é importante depois. O rei da França. Durante a Idade Média, a França se tornou uma coisa forte, né? E passou por guerras, como a dos 100 anos, que não foi 100 anos, foi 116 anos, se eu não me engano, com a dos 100 anos contra a Inglaterra, né? Que é a questão, né, de Joana d'Arc, etc. Esse bagulho assim épico, é absoluto cinema.
E ok. Houve o absolutismo, o ápice com o rei Sol, Luís X e V, que eu esqueci o que significa esses números. Foi mal, pessoal. A Revolução Francesa, em 1789, o povo francês estava com fome e pobre, né? Enquanto o rei Luís XVI e os nobres viviam no luxo. O povo se irrita e derruba ele. Né? Que o povo francês, assim, tipo, tá muito ruim, vou tacar fogo e vou matar esse merda. E é isso que acontece, cara. E novamente aqui eu tenho um mapa aqui escrito aqui como é que era, tá? O de azul é a França, tá? Mas na verdade é tudo a França, né? Mas ignorem aí. Napoleão Bonaparte é a parte mais legal que eu gosto, né? Que ele se inspirava em mim, ele gostava de Júlio César e se inspirou, sabiam? Ele foi chamado de César. Mas na verdade não se chamava César na França, tá? Mas ele foi inspirado em mim. E tá. No meio da bagunça, um jovem do exército chamado Napoleão Bonaparte chamava a atenção. Em 700, 117, não, 1799, eu tô me perdendo aqui. 1799, Napoleão deu golpe de Estado, que assumiu o país. Napoleão estabilizou toda a França e ficou poderoso, que em 1804 coroou-se a si mesmo o imperador da França. Ele era narcisista. A Batalha de Austerlitz, Austerlitz, uma batalha forte, apelidada de a Batalha dos Imperadores. Napoleão lutou contra a Rússia e a Áustria ao mesmo tempo. Mano, cara, o motivo da guerra foi o medo do povo francês derrubar os outros impérios. O povo tinha medo do povo francês. Hoje em dia, a gente vê os franceses como um povo legal, educado, cheiroso pelos perfumes, pão francês, etc. Mas não tem como ter noção de que os caras tinham medo deles antigamente, cara. É uma coisa assim, eu falo, né? Primeiro o Império Romano que eu adoro e depois a Gália, né? A França, porque, cara, não tem muito o que falar. Aí o motivo da guerra foi, tá? A Batalha de Trafalgar foi uma batalha da França contra a Inglaterra no mar. O motivo foi que o Napoleão queria invadir a Inglaterra. Só isso. Tipo, eu queria invadir a Inglaterra. Porém, a Inglaterra era muito forte no mar com seus navios, dando a vitória ao almirante Nelson, a Inglaterra, né? Ok, fechamos aqui. A França, a partir daqui, enfraquece. E aí acontece que o Napoleão perde, vai se isolar na ilha. E também ele já estava com um câncer tava com uma úlcera no fígado, se eu não me engano, ou no pâncreas. E acaba morrendo depois e a França cai. Mas é uma história muito legal. Eu não achei muito. Eu confesso que eu realmente não achei muito sobre o Império da França. Achei muito grande o texto também. Se não, achei muito pequenos os textos. Então eu li os dois e consegui extrair o máximo de informação na Wikipédia. E foi isso que deu, tá? Não tá muito resumido, tá? Confesso que não tá resumido. Foi o que eu consegui entender. Mas quem quiser ir atrás e pesquisar, e depois, Júlio, tu errou naquela parte ali, eu aceito a, a como é que fala? A, a correção. E vou ficando por aqui também, porque já deu Espanha, já deu a Gali e vou vir pra Espanha depois. Então já fica ligado aí no próximo vídeo.